Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Hoje nós vamos para a aula 2, a partir da página 14 do seu material. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá. Nosso primeiro assunto de hoje, dando continuidade dentro dos estudos de análise textual, trata-se hoje, nesse momento, da intertextualidade, que vai significar simplesmente o fato de você, ao ler um texto, perceber que ele faz te lembrar de outro. Então, aquela parte do texto, ou o título dele, ou o tema do texto, ou alguma passagem pelo texto, que te faça pensar assim, eu já li algo parecido. Então, neste momento, aconteceu o que nós chamamos de intertextualidade, que se traduz informalmente por um diálogo de um texto com o outro. É como se aquele texto estivesse conversando com o outro. E nessa conversa, entre aspas, né, de um texto com o outro, nós podemos destacar alguns tipos, algumas formas de intertextualidade. Uma delas é quando um texto estiver contando o outro fato, contando um fato, mas com outras palavras, sem alterar o sentido, então aí você tem uma paráfrase. Se você viu aquele texto te lembra outro, então fez intertextualidade, mas você vê que houve alteração no sentido, então aí você tem a paródia. Você tem a intertextualidade da paráfrase e da paródia em exemplos como estes que nós vamos ler agora. No texto original de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, você lê assim em uma estrofe: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quando você lê do Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade, dizendo: Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. A hora que falou canção do exílio, você já percebeu que, opa, canção do exílio? Então, canção do exílio é um poema de Gonçalves Dias. Então, isso que já te lembrou um outro texto. Então, já aconteceu a intertextualidade. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui, então, já pegou versos iguaizinhos aos do texto de Gonçalves Dias. Então, a intertextualidade está aí. Então, isso é uma paráfrase porque não só intertextualizou, não só dialogou com outro texto, como manteve o sentido. Do mesmo jeito que o original tinha saudade da sua terra natal, aqui também ele canta esta saudade. E até repetindo versos iguais do texto original. Mas quando Oswald de Andrade escreveu Canto de Regresso à Pátria, dizendo: Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Você vê que, a hora que você fala minha terra tem palmares, você já lembrou de minha terra tem palmeiras. Então, é claro que você já viu que houve alteração, que em vez de palmeiras, ele colocou palmares, que quem conhece a história do Brasil sabe perfeitamente que foi uma referência a Zumbi dos Palmares e claramente uma crítica ao período de escravidão no Brasil. E quando fala os passarinhos daqui, não cantam como os de lá, no texto original é as aves. Então, as aves, é claro que passarinho é uma ave, mas foi uma forma mais, um jeito mais formal de se referir aos bichos, então, que gorjeiam, né? E aqui ele colocou uma palavra mais informal, mais comum. É uma das propostas do modernismo, né? A linguagem mais simples, mais próxima do leitor. E aí, então, você percebe que o texto do Oswald te lembrou o texto do Gonçalves Dias, mas com algumas alterações. Então, quando há alteração, houve intertextualidade, sim, pela lembrança de um texto com o outro, mas como houve alteração no sentido, é uma paródia. Uma epígrafe também é uma forma de intertextualizar,
Porque quando você faz, por exemplo, um trabalho acadêmico e coloca uma frase de um determinado autor para abrir ali o seu trabalho, então, mas é claro, é uma frase, é uma que tem tudo a ver com o assunto que você vai discorrer ao longo do seu artigo, da sua monografia, por exemplo. Então, elas se coadunam. Aquela frase casa com o seu texto, certo? Então, aí aquilo se chama um epígrafe. Então, a hora que eu começo a ler o seu trabalho, já começo a ler essa frase, então eu vejo que você já, né, mencionou, né, já teve uma referência a um outro autor ali, então já intertextualizou a sua obra com a obra de outro autor, aí por meio de uma epígrafe. Mas às vezes a referência a outros autores podem aparecer ao longo do seu próprio texto. E aí então nós vamos chamar de citação direta quando você vai fazer uso das aspas, se você colocou uma passagem de outro autor tal como ela foi dita por aquele autor. Mas você pode fazer referência a uma outra obra com suas próprias palavras, sem retomar exatamente do jeito que o autor disse, o autor daquela obra. Aí então você vai ter uma citação indireta quando não se usam as aspas. E uma alusão também é um tipo de intertextualidade, que é quando você faz referência a uma determinada obra, um personagem, uma situação dentro do seu texto, né? Então você comenta, né? Alude, então, ali sobre uma obra, um personagem de outro autor, então você fez com que naquele seu texto eu me lembrasse de um outro, então houve a intertextualidade na forma de alusão. A intratextualidade é quando você vê que o autor, numa obra, o autor lembra de outra obra, mas que é dele próprio. Então, é quando nós vamos ver dois textos dialogando, mas dois textos do mesmo autor. Se você lê este texto aqui, e se você conhece as obras do José de Alencar, você vai saber que Senhora é um romance de José de Alencar, assim como Diva também é um romance de José de Alencar. Então, no romance Senhora, numa certa altura deste romance Senhora, o José de Alencar escreveu um personagem dizendo: já leram Diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro. Então, quer dizer, o que é que nós estamos lendo aqui? Nós estamos lendo o romance Senhora. E dentro desse romance Senhora de José de Alencar, um personagem faz referência ao romance Diva, que também é de José de Alencar. Então, isso é intratextualidade. Se você ler Os Lusíadas de Camões, e você vai passar por esses versos, onde pode acolher-se o fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Se você lê Canções e Elegias, também de Luís Vaz de Camões, você vai perceber que estrelas e o fado sempre feram, com meu perpétuo dano se recreiam, mostrando-se potentes e indignados contra um corpo terreno, bicho da terra, vil e tão pequeno. Então você está vendo que esse bicho da terra, vil e tão pequeno, é o verso que apareceu em duas obras diferentes do mesmo autor. Então é isso, é quando um autor X faz numa obra sua referência a outra obra também sua, certo? Por uma passagem, por um verso, por exemplo, ou só comentário mesmo. Não importa de que forma que é, que foi feita. O que importa é que lembrou o outro texto, então houve a intratextualidade por ser do mesmo autor. Aí, então, nós temos agora na primeira questão, decidir se está certo ou errado, que diz aqui que no segundo parágrafo do texto, ele se caracteriza por intertextualidade, que já sabemos o que é o diálogo entre textos. Então, nós vamos lá ver se realmente acontece isso, a intratextualidade. Ou melhor, desculpa,
Não é a intra, é a intertextualidade, ok? Então, vejamos. Ainda na infância, a literatura me encantou, me conquistou. As histórias com suas tramas, os poemas com sua musicalidade, o seu uso especial da linguagem, todos com uma precisão e um concretizar de fatos e sentimentos que a intuição apenas adivinhava. Acho que foi isso que me fez amar a língua e esse amor me fez querer ser professor de língua portuguesa. Já quando estava na quarta série do ginásio, hoje nono ano do ensino fundamental, tinha certeza de que queria ser professor de língua portuguesa. Quem, além de um poeta, poderia chamar a nossa língua de última flor do lácio inculta e bela? Quem, além de bandeira, poderia ir embora para Pasárgada, uma outra civilização, para andar de bicicleta, montar em burro bravo, subir em pau de sebo e tomar banho de mar? Viajando por entre as palavras mágicas de poetas, contistas, romantistas, fui percorrendo os caminhos e descaminhos da linguagem. Então, nós já vimos que quando o autor deste texto que eu acabei de ler veio no seu segundo parágrafo, ele veio fazendo referências a outros autores. Então, Última Flor do Lácio é um verso que você vai encontrar no poema Língua Portuguesa, do nosso poeta parnasiano Olavo Braz dos Martins Guimarães, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Nós conhecemos por Olavo Bilac. E aqui, referência ao poeta Manuel Bandeira, no poema Vou-me embora para Pasárgada, o qual contém, entre outras, estas passagens aqui, ó, que estão entre aspas. Então, sim, este texto fez referência a outros, então há intertextualidade aqui. Se você for a Bíblia, Coríntios 13, você vai ver, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Embora ele tenha vindo aqui no texto 2, por isso eu li primeiro, apesar de ser o texto 2, porque este é o texto que veio em primeira mão. Após este, outros textos fizeram aquilo que nós podemos chamar de diálogo com ele, que é o que aconteceu aqui no texto 1. Veja bem, ainda que eu falasse as línguas inglesa, espanhola, francesa, sem a minha língua portuguesa, eu nada seria, ok? Ótimo. Aí, então, o que você percebe? Que esse texto 1, realmente dialoga com o texto 2, Coríntios 13, certo? Então, a gente já viu essa referência. Aliás, se você procurar pela música Monte Castelo de Legião Urbana, você vai encontrar também essa passagem da Bíblia na música, além de encontrar também passagens do poema de Luís Vaz de Camões, aquele que fala amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então a música é composta com passagens aqui dessa bíblica, né, de Coríntios 13, e também do poema de Camões. Então quer dizer que a música Monte Castelo de Legião Urbana também faz intertextualidade com essa passagem bíblica, certo? Então, ótimo, vamos à questão 2. Considerando o que nós lemos aí, o texto 1 produz intertextualidade com o texto 2. Então, já comentamos que sim, certíssimo, produz sim. Quando eu li, só não ia fazer essa intertextualidade para você se você não conhece, por exemplo, a passagem bíblica. Então, você leria esse folder e pronto, para você era só esse folder, né? Mas, então, agora, conhecendo a passagem bíblica, lendo o folder, você viu que o folder foi realmente uma extensão do que diz o texto 2, certo?
Então, ótimo, a número 1 está certa, tem que entrar na resposta. Ele está aqui na letra A. Depois, a letra B diz que somente a 3 e a 4 estão corretas, então já sai. A letra C diz que somente a 2 está correta, vai sair também, porque a 1 já está certa, né? Somente a 1 está correta, eu não posso marcar ainda, porque pode ter mais alguma certa. Somente a 2, a 3 e a 4 estão corretas, vai sair também. Então, se eu tiver certeza que a 1 está certa, então eu já tenho gabarito, porque ela não apareceu na B, ela não apareceu na C, ela não apareceu na D, na E, certo? Então, sobra a letra D. Vamos analisar agora o item 2. O texto 2 produz intratextualidade com o texto 1. Então, é lógico que está errado, porque você sabe que intratextualidade é o diálogo, sim, entre dois textos, mas do mesmo autor. E nós sabemos que os autores aqui são diferentes, certo? Então, a 2 não entra na resposta mesmo. No item 3 diz que ambos os textos são construídos fazendo uso de linguagem verbal e não verbal. Então, nós sabemos que a linguagem verbal, pela aula passada, é quando nós fazemos uso das palavras. Das palavras. Então, existem palavras nos dois. Então, tem linguagem verbal aqui, tem linguagem verbal aqui. E não verbal é quando nós temos imagens. Então, nós temos imagens no primeiro, nesse texto 1, então aqui também tem a linguagem não verbal, mas aqui, linguagem não verbal não existe. Então, não faz uso das duas linguagens nos dois. Então, realmente, o item 3 não pode entrar na resposta. Os textos 1 e 2 são exemplares do mesmo gênero e da mesma tipologia. Não, errado. Eles não são do mesmo gênero, uma vez que você vê que o primeiro, aliás, o texto 2 é um texto bíblico, então a função desse texto é diferente da função do texto 1. Não é bíblico, tem uma função de propaganda, né? Assim, uma aparência de propaganda. Veja bem, o jeito que ele foi exposto, né? O suporte em que você o encontra. Então, tem uma natureza poética também, pelo jeito que ele foi escrito. Então, realmente, o gênero e a tipologia não são as mesmas, não são os mesmos, o gênero e a tipologia. O 4 está errado também. Então, realmente, só o item 1, portanto, letra D. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um texto do Chico Buarque, intitulado Chapeuzinho Amarelo, e ao lê-lo, eu me lembrei da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, pronto, se este texto aqui me fez lembrar um outro, eu já tenho a intertextualidade, sim, ok? Intertextualidade, já encontrei isso nesse texto. Agora vamos analisar mais coisas no texto, mais fatos aqui. Olha, você observa que é o que está falando da Chapeuzinho Amarelo aqui, há coisas que nós nunca lemos na história da Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, em festa não aparecia, não fazia referência à festa, não subia a escada, nem descia, resfriada e tossia, por exemplo, não estava resfriada, mas tossia. Essas são fatos que não apareceram na história do Chapeuzinho Vermelho. Então, embora esta história aqui, este texto aqui, tenha me lembrado o outro, tenha feito intertextualidade, ela tem alteração do sentido original, portanto, ele é uma paródia. Quando eu leio o texto 2, Ferrato Pessoa, a primeira coisa que você precisa lembrar é que, claro, se você já tem o conhecimento literário do ensino médio, você, com certeza, estudou
um pouquinho da literatura portuguesa, e, né, claro que nós focamos a literatura brasileira, mas vez ou outra entra informação da literatura portuguesa mesmo, né? Então, você deve estar se lembrando do autor português Fernando Pessoa. Então, quando fala Ferrato Pessoa, eu já me lembrei do Fernando Pessoa. E quando fala que foi o maior poeta da sua língua, que ele tinha vários heterônimos, você já sabe pelas nossas aulas presenciais que a dela é diferente, então Nimos é nome, então quer dizer que ele tinha vários nomes diferentes, cada um com suas dores e seus sintomas. Ou seja, com cada um desses nomes ele expressava ideias, sentimentos diferentes. Isso causava muitos problemas à sua vida pessoal. Senhor Pessoa, Senhor Caeiro, Senhor Campos, Senhor Reis, infelizmente para o Senhor só posso fazer um plano coletivo. Quer dizer, ele é uma pessoa, Fernando Pessoa. Porém, o Fernando Pessoa escrevia e assinava também como Alberto Caeiro, como Álvaro Campos, como Ricardo Reis, que são alguns dos principais heterônimos dele. Então, dessa forma, sim, eu vejo que o texto fez intertextualidade, porque me lembrou a vida a vida do autor Fernando Pessoa, mas com alterações do sentido original, porque nós não podemos dizer que os heterônimos dele causavam problemas à vida pessoal dele, e muito menos que ele foi fazer um plano vamos ver, um plano de saúde, e alguém lhe disse que tinha que ser um plano coletivo devido aos vários nomes que ele assumia. Então, de novo, eu tenho aqui também uma intertextualidade na forma da paródia, porque houve alteração do sentido original. Dessa forma, quanto os textos apresentados, quanto a eles, eu posso concluir que ambos foram construídos utilizando-se do recurso da intertextualidade, certo? Tem intertextualidade em todos, então, aqui está correto, a B sai porque não contemplou a 1 e as demais permanecem. Quanto ao gênero, o texto 1 pode ser classificado como paródia, pois Chico Buarque trabalha com a desconstrução de imagens. Então, não precisa nem dizer mais nada. Sim, houve alteração de sentido, já comentamos, exceto é uma paródia, né? E justamente pelo rompimento do anteriormente construído, há uma clara alteração da abordagem original. Exatamente o que nós falamos, certinho. Então, a 2 tem que entrar na resposta. Então, continuam todas aí em questão, certo? Vamos para 3. O gênero paródia marca dos textos em análise. Então, está querendo dizer que o texto 2 também é uma paródia, mas nós já analisamos e chegamos à conclusão que é mesmo. Se caracteriza como uma forma de intertextualidade, sabemos que sim, implícita, ou seja, cabe ao interlocutor recuperar em sua memória social os elementos que darão sentido ao texto. Então, lógico, não falou que era Fernando Pessoa, mas por tudo que tem nele, pelo conhecimento que a gente tem do autor e da literatura portuguesa, nós sabemos que é isso mesmo que está dizendo o item 3. Então, de novo, continuamos com todas as alternativas. Ambos os textos utilizam-se da intertextualidade, certo? Para recuperar elementos primordiais para a construção de novos sentidos. Certíssimo também. Então, até agora, tudo certo. Então, é assim que vai decidir mesmo. Pela utilização de ideias de textos já existentes e pelo diálogo que os textos em análise realizam com outros textos-fonte, é possível concluir que há em ambos uma explícita forma de plágio. Plágio é o roubo. Então, quer dizer que Chico Buarque e o autor da tirinha estão roubando a ideia original. Não, eles não estão roubando, usurpando. Eles estão apenas aproveitando, enriquecendo o seu texto com referência aos textos originais, mas não tem nada de roubar a obra do outro. Então, esta sim está errada. Então, nós vamos ficar com a letra D, que diz que todas estão corretas, exceto a 5, que foi o que acabamos de analisar. Dentro da tipologia textual,
Resumidamente, você tem que se lembrar que a tipologia textual é uma coisa, tipo é uma coisa, e gênero textual é outra, certo? Então, a tipologia é limitada, existe uma quantidade específica de tipos de textos, enquanto o nosso próximo assunto aqui, que é gêneros textuais, que é outra coisa, né? Eles estão interligados sim, porque o tipo textual está dentro de um gênero textual, e um gênero textual abarca uma tipologia textual, mas existem diferenças cruciais entre eles, como já dissemos, o tipo textual é limitado e o gênero textual é ilimitado, certo? Então, vamos observando esses detalhes, fazendo uma relação entre os dois para aprender de uma forma mais objetiva. Então, os tipos textuais vão ser classificados em narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo, expositivo e injuntivo e instrucional. Então, lógico, narrativa é quando você percebe que existe um narrador contando uma história. Então, é contar uma história. E numa história, você sabe que existe, além daquele que está contando, que é o narrador, que também pode participar dela ou não. Daí nós chamamos a narração em primeira pessoa, quando o narrador participa dos fatos, ou seja, quando eu tenho um narrador personagem, e nós podemos ter ainda a narração em terceira pessoa, que é quando nós teremos o narrador observador. Ele sabe de tudo, ele conta tudo para nós, mas ele não participa da história, certo? Então, ele observa, ele conta, mas fora dela, da história, certo? Bom, aí o texto que é formado por meio das sequências narrativas, então, além de você perceber o narrador, é lógico, tem os personagens, um espaço que é onde ocorreram os fatos, uma época, um tempo, que é quando aconteceu, que são os principais elementos que nós vamos identificar no texto narrativo, que poderá, né, ser encontrado em gêneros como a crônica, o romance, a fala, a piada, etc. Certo? Agora, se você vir que o texto está centrado em caracterizar algo ou alguém, aí você vai ter um texto descritivo. Logicamente, que na maioria das vezes, os textos são mesclados de tipos, ou seja, não vai ter um único tipo em um determinado texto, mas sempre haverá um predominante. Entre narração e descrição, por exemplo, elas andam juntas, porque enquanto estamos contando uma história, nós nos detemos, às vezes, para descrever um cenário, descrever uma personagem, por exemplo. Então, mas se eu estou escrevendo uma crônica, mesmo que eu me detive para descrever um personagem, eu tenho ali trechos descritivos, mas tem a predominância da tipologia narrativa, certo? E a descrição você vai perceber em gêneros como o retrato, o anúncio de classificados, a receita culinária, mas na lista dos ingredientes, porque a receita culinária se divide em ingredientes e no modo de fazer. O modo de fazer não é descritivo, certo? E você perceberá também entre narrativo e descritivo uma diferença marcante, porque o texto narrativo, ele é dinâmico, ele evolui, ele caminha, certo? Existe uma sequenciação, o antes, o agora e o depois, certo? O antes, o durante e o depois. E no descritivo você vai perceber, sobretudo, que ele é estático. Você tem ali, você está diante do texto,
Você lê aquele texto e percebe que é como se você estivesse com uma foto nas mãos e vendo tudo que está no texto, você vê tudo de uma vez naquela foto, certo? No argumentativo e no expositivo, você tem que se lembrar que isso aqui são subdivisões do texto dissertativo. O texto dissertativo pode ser argumentativo ou expositivo. A diferença é o expositivo, o explicativo ou ainda informativo, é claro, como o próprio nome diz, é focado na informação, só na exposição de conhecimento sobre um dado tema. Enquanto argumentativo, parte dessa informação, mas ele vai apresentar a opinião do autor a respeito do tema que ele está falando, certo? No injuntivo ou instrucional, a própria palavra instrucional já vai avisando para você. Você vai ter comandos. Esses comandos aparecem, na maioria das vezes, com verbos no imperativo, que é o modo verbal que dá ordem, que faz um pedido, que faz uma advertência, certo? Então, dessa forma, o modo imperativo, ou às vezes até com a forma nominal do infinitivo, você passa comandos para alguém agir de uma certa forma. Então, aí, desse jeito, você vai identificar a tipologia injuntiva ou instrucional. Você ainda pode ter aqui o texto, né, como o texto prescritivo como uma continuidade, né, ou seja, um desdobramento do injuntivo. Eles têm essas mesmas características dos comandos, mas existe uma diferença. O injuntivo tem uma ação não coercitiva, certo? Esse é um texto não coercitivo, quer dizer, ele te passa comandos para você seguir, mas se você alterar, às vezes, algum comando ali que tá te passando, não vai alterar no resultado, certo? Por exemplo, a receita culinária. No modo de fazer, é um texto injuntivo ou instrucional, porque ele passa comandos através de verbos no imperativo, por exemplo, bata bem os ovos, acrescente o açúcar, misture bem, bata novamente, deixe descansar ou leve ao forno, né? Asse por tantos minutos. Então, todos os verbos que eu disse estão no imperativo, estão te passando comandos. Mas é injuntivo e não prescritivo, porque, por exemplo, se você alterar alguma dessas coisas, algum desses comandos aí, o bolo que você está fazendo ainda vai ser o bolo, ainda vai ficar bom, certo? Ou você diminui o açúcar, ou você bata menos do que eles pediram, né? Vai ser o bolo. Agora, o prescritivo, esse tem natureza coercitiva. É um texto coercitivo, quer dizer que é obrigado a seguir o que ele está prescrevendo para você. Por exemplo, no edital de concursos, você tem um texto prescritivo, porque o que está rezando no edital você tem que seguir sim, certo? Por exemplo, é para chegar a tantas horas, que o portão vai fechar tanto, né, às 7 horas e 30 minutos, por exemplo. Então, se você chegar às 7h35, você perdeu, porque o edital falava esse horário, vai seguir esse horário. Se falou que é para você não usar celular durante a prova e você achar que está sendo esperto e burlou as ordens e vai usar o celular, você vai ser penalizado. Então, o prescritivo tem ação, tem natureza coercitiva, certo? Você tem que obedecer o que manda. Então, é isso aí. E aqui são os gêneros, só para você se lembrar que se você vir algum desses nomes, isso é para ser resposta para uma questão que te pede o gênero do texto e não o tipo. Presta bem atenção nos comandos. E vamos treinar. Primeira questão, em relação à distinção conceitual, então, a relação ao conceito de gêneros e tipos textuais é correto.
Os tipos textuais se referem a construções sócio-históricas que se estabelecem naturalmente pela comunidade. Não. Aquilo que se estabelece naturalmente pela comunidade, que é uma construção sócio-histórica, são os gêneros e não os tipos. Um gênero pode ser composto por diversas tipologias textuais. Falamos agora mesmo, nos slides anteriores. O mesmo texto vai conter mais de um tipo de textual, mas sempre haverá um que predomina. Então, isso está certo. Por exemplo, um gênero, vamos supor, crônica, você vai encontrar, então, a tipologia narrativa, que vai ser a predominante, logicamente, mas ao longo daquela crônica você vai encontrar também descrições de personagens ou de ambientes, e pode encontrar até um trecho opinativo, né, que seria um argumento do autor por um determinado fato que aconteceu naquela crônica, mas vai predominar a tipologia narrativa, e está comprovado que dentro de um mesmo gênero eu posso, ou seja, dentro do mesmo texto, eu posso ter mais de uma tipologia. Então, letra B, porque a letra C também diz que gênero e tipo textual se equivalem, não se equivalem, cada um é uma coisa. O conceito de tipo textual é mais abrangente? Não. Tipo textual é limitado, você viu que nós colocamos lá no início, de que o conceito de gênero é que é mais abrangente, certo? Os tipos textuais se caracterizam principalmente por seus aspectos sociocomunicativos e funcionais. Não, a função do texto vai dar vai culminar no seu gênero e não no seu tipo, ok? Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante minha infância e juventude essa fosse a leitura preferida de todo mundo da minha idade, e isso não surpreende, éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. Em nossa família, meu avô, pai da minha mãe, morreu no fronte. Minha avó, mãe do meu pai, morreu de tifo. De seus 3 filhos, 2 serviram no exército e desapareceram nos primeiros meses da guerra. Só um voltou, meu pai. Então, isso aqui não precisa continuar a lendo. Eu estou vendo que quem escreveu o texto ou escreveu com o objetivo de me contar uma história sobre a família dela, certo? Então, se está contando uma história, você já sabe muito bem que o texto vai cair na tipologia narrativa. Neste texto, o examinador poderia explorar também que ele foi escrito em primeira pessoa, que o narrador é um narrador personagem, ou seja, ele está contando o fato e participa do fato, ele é personagem dessa história, ok? O termo dado de pesquisa tem uma amplitude de significados que vão se transformando de acordo com domínios científicos específicos, objetos de pesquisas, metodologias de geração e coleta de dados e muitas outras variedades. Pode ser o resultado de um experimento realizado em um ambiente controlado de laboratório, um estudo empírico na área de ciências sociais ou observação de um fenômeno cultural ou da erupção de um vulcão em um determinado momento e lugar. Então, o texto vai seguir essa mesma linha que nós percebemos até aqui. Eu estou vendo que ele não está contando uma história, ele não está me passando comandos para que eu haja de uma determinada forma. Ele não está descrevendo, não está me fazendo retrato verbal de alguma coisa, mas ele está me passando uma informação, ele está me explicando o que é dado de pesquisa. E ele, até onde nós lemos, e eu garanto que o restante está do mesmo jeito, você não tem opinião do autor, você tem a exposição do conhecimento, da informação sobre o assunto dado de pesquisa. Então, é um texto expositivo. Quando Jean-Jacques Rousseau desenvolveu a teoria do contrato social em obra clássica, não estava sendo o primeiro a afirmar que o Estado surge de um acordo de vontades. Antes dele, Thomas Hobbes já desenvolvera teoria semelhante.
Existe, porém, um foco de divergência entre estes autores. Se ambos consideram o homem primitivo, vivendo no estado selvagem, passando a vida em sociedade mediante um pacto comum a todos, exatamente como se cria uma sociedade civil ou comercial, vale frisar que Rousseau imaginava uma convivência individualista, mas cordial, etc, etc, etc. De novo, o texto vai seguir nesse mesmo tom. Eu estou vendo que, primeiro, se eu olhar a fonte, olha, teoria geral do Estado. Olha, isso não pode ser uma narração, não pode estar contando uma história. Então, não é um texto narrativo, e muito menos um diálogo. Ele não trouxe opinião do autor. A informação que o autor está passando aqui para nós, que o Marcos Cláudio está passando para nós aqui, não é a opinião dele. Isso aqui é uma informação objetiva sobre esses autores. Então, não é argumentativo, e sim expositivo também. Naquele tempo, o mundo era ruim, mas depois se consertara. Para bem dizer, as coisas ruins não tinham existido. No geral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas e, à tarde, aberta a porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Dá para você perceber perfeitamente que está contando uma história. Mas nem precisava ler o texto. Só de eu ver as fontes aqui, ó, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, romancista, eu sei que o texto é narrativo. Além do mais, a questão 5 já afirma que ele é um texto narrativo, porque a questão está querendo é que você assinale a alternativa em que não tenha uma característica de texto narrativo. Quer dizer, todas elas aqui são características típicas do texto narrativo, exceto, aí você vê, presença de personagens é no texto narrativo. Encadeamento de ações é um texto narrativo, é aquela sequenciação dos fatos que eu disse agora mesmo. É o antes, o agora, o depois, é o desenrolar dos fatos. Sequência temporal, marcação de tempo é perfeita nos textos narrativos, mas você sabe de antemão que a defesa de um ponto de vista é encontrado dentro de um texto argumentativo e não de um texto narrativo. Ok? Letra B. Falando de coesão, nós não podemos nos esquecer de que é aquela conexão que nós vamos ter entre palavras, frases e orações e parágrafos. É aquela conexão, aquela ligação que um termo faz com o outro ou com outras. Então, nós vamos ter esses termos que vão fazer isso, podem ser as conjunções, podem ser pronomes, podem ser advérbios, e dessa forma, eles vão estar fazendo ou referência, né? Então nós vamos ter a coesão referencial, ou por referenciação, ou vão dar sequência, vão dar andamento, vão dar prosseguimento ao texto, que é a coesão sequencial. Por exemplo, se você fala, Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo, você vê que esse mas, ele não se liga a nenhuma outra palavra dita anteriormente, mas ele puxa a sequência dos fatos, ele puxa, ele avisa, né, como se estivesse avisando que a história vai continuando. Então, quer dizer, ele vai dando sequência, uma conjunção que está fazendo uma coesão sequencial dentro do texto. Então, aí quando você percebe que, ó, mas estava chovendo, então, de novo, vai dando sequência. Retornou ao seu quarto, agora seu, de quem? Mas seu é da Maria. Então, aqui, ó, já fez agora uma referência a um termo dito antes. Para pegar, retornou ao seu quarto, para pegar, lá vamos nós dando sequência de novo ao texto. Pegar o guarda-chuva, o qual quem? O qual o quê? Guarda-chuva. Ah, fez referência ao guarda-chuva que estava na gaveta. Então, é isso que é coesão. Ou porque a palavra fez referência a um termo anterior, principalmente para evitar a repetição daquele termo, ou ela vai dar sequência ao fato relatado. Então, por isso, já falamos, vai ser a coesão referencial ou sequencial.
E nessa referência, nós vamos lembrar que os elementos endofóricos, endo é dentro, certo? Endo é dentro. Então, são os elementos de ligação que você vai encontrar dentro do texto e que podem estar fazendo referência a elementos anteriores, por isso nós vamos falar que fez uma referência anafórica, você associa o AN de anafórico com AN de anterior, para você lembrar, porque o contrário de anafórico vai ser catafórico, que é quando uma palavra vai antecipar uma informação, certo? Antecipar. Quer dizer, a palavra aparece, depois o referente dela vai estar à frente dela, certo? Então, se o referente já ficou para trás, a referência é anafórica. Mas se ele ainda está por vir na frase, então aquela palavra que te lembra uma informação que ainda vai aparecer, fez uma referência catafórica. Por exemplo, Ricardo é amigo de Karina. Eles quem? Eles se conhecem há muitos anos. Eles quem? O Ricardo e a Karina. Então, eles fez uma referência a termos anteriores. Eu tenho aqui uma referência anafórica, eu tenho aqui uma coesão endofórica, quer dizer, os elementos estão dentro do texto, e anafórica, porque a referência é a termos anteriores. Mas ambos quem? Também Ricardo e Karina. Então, a mesma explicação. Trabalham muito e não se encontram como referência. E é claro, o se aqui também, o se encontra, se quem não se encontra, Ricardo e Karina. O pronome, não, isso aqui já está comentado. Então, dele eu só quero distância. Então, para você ver, dele quem? Então, continue para você ver. Dele eu só quero distância que me deixe em paz. O meu ex-marido. Ah, então esse dele, eu só vou entender quem é dele quando eu for até o final, que a pessoa explica que é o ex-marido. Então, olha só, a setinha se conduziu para frente. Então, isso é uma referência catafórica. O dele está antecipando uma informação que está lá na frente, ok? Então, é isso aí. E nós temos ainda a coesão por elipse. Elipse é uma figura de linguagem que trata da omissão de um termo dentro da oração. Então, quando você omite, deixa de colocar um termo dentro da oração, você tem o que nós chamamos de elipse. E, é lógico, um termo anafórico, porque você vai omitir exatamente um termo que já apareceu antes, para não ser repetido. A coerência é quando você mantém a lógica dentro do texto. E para você manter a logicidade do texto, você tem que eliminar ambiguidades, você tem que usar os conectivos de acordo com o sentido do contexto, você não pode contradizer as informações, você tem que saber relacionar bem os sentidos, evitar aqueles trechos que estão irrelevantes, que estão ali só para, como diz o ditado, encher linguiça, né? Então, atentar-se à sequenciação da escrita, empregar a variedade da língua e manter até o final do texto, não é começar com a linguagem formal e depois já misturar com a informal, manter um padrão e também manter o gênero textual proposto, né, até o fim. E treinando, vejamos. Na região Nordeste, a irrigação foi introduzida pelo governo federal e aparece vinculada ao abastecimento de água no semiárido e a planos de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ali, a irrigação é vista como importante. Ali onde? Ali, olha só, na região Nordeste, a irrigação foi introduzida, ali a irrigação é vista como importante. Então, é claro que é na região Nordeste e o número... A questão 1 disse que se refere à região Nordeste, então está certinho. Na 2, diz que no segundo parágrafo, a elipse da forma verbal funciona, quer dizer que omitiu, não escreveu a palavra funciona logo após o mas. Então, vamos ver se caberia o funciona mesmo? Os limites do crescimento marcam uma espécie de escassez, embora no mercado não se tornem imediatamente notados como tais.
A atmosfera, por exemplo, não funciona, preste bem atenção aqui, ó. A atmosfera não funciona como um reservatório que um dia esvaziará e outro dia será novamente enchido por bombeamento, mas como um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente, ou seja, mas funciona como um mecanismo. A atmosfera não funciona como um reservatório, mas funciona como um mecanismo perfeito. Omitiu a palavra funciona ali, certinha a afirmação. O Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis, localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação, embora haja registro de que, já em 1589, os jesuítas praticavam a técnica quitéquica, a técnica da irrigação, na antiga fazenda Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Também na região mais seca do Nordeste, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizada, o que era utilizada? Com certeza, a irrigação era utilizada em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas. E a questão 3 diz que no período grifado, aqui, a expressão a irrigação poderia ser inserida aqui antes de era utilizada. E nós vimos que quem era utilizada era a irrigação, então a irrigação poderia ter sido inserida aqui, mas não precisa porque por elipse nós nos conectamos ao termo irrigação, mas no início do texto, certo? Então, certinha a afirmação da questão 3. Na questão 4 diz que nós vamos inferir lá no segundo período que imediatamente após o artigo as, olha ele aqui, está omitido o termo palavras, quer dizer que aqui poderia colocar o termo palavras. Vamos ver se é isso mesmo. A ideia de cultura foi cunhada e batizada no terceiro quartel do século XVIII como termo sintético para designar a administração do pensamento e do comportamento humanos. A palavra cultura não nasceu como um termo descritivo, uma forma reduzida para as palavras já alcançadas, observadas e registradas regras de conduta de toda uma população. Tá estranho, tá? Então vamos ler de novo aqui. A palavra cultura não nasceu como um termo descritivo, uma forma reduzida para as já alcançadas, observadas e registradas regras de conduta de toda uma população. O que era alcançadas? As regras de conduta. O que era observadas? Regras de conduta. Registradas? Regras de conduta. Então, esse as está fazendo referência às regras de conduta, certo? Então, esta está errada. Nada de colocar palavras ali. Regras de conduta você pode colocar aqui, olha. Uma forma reduzida para as regras de conduta de toda uma população já alcançadas, observadas e registradas. A história da irrigação se confunde, na maioria das vezes, com a história da agricultura e da prosperidade econômica de inúmeros povos. Muitas civilizações antigas se originaram, assim, em regiões áridas, onde a produção só era possível com o uso da irrigação. Aqui diz, na número 5, que o vocábulo onde, que nós sabemos já de antemão que só pode ser usado para indicar a ideia de lugar, né? E realmente ele está usado corretamente, porque regiões áridas, onde a produção, então, refere-se a regiões que é o lugar, então está corretamente aplicado. E a banca está dizendo que você poderia substituir corretamente, mantendo o sentido, pela expressão uma vez que. Saiba que uma vez que é uma locução conjuntiva que sempre indica a ideia de causa, ou seja, ela é causal. Então, causa não pode ficar substituindo a ideia de lugar, ok? Então, errada. Olha um exemplo correto com uma vez que, quer ver? Você vai ser aprovado no concurso.
uma vez que estudou bastante. Então, a mesma coisa de eu falar que ter estudado bastante é a causa de você ser aprovado no concurso, então aí, corretamente aplicado, certo? Agora, nós vamos na questão 6, responder se está certo ou errado o que o enunciado está nos cobrando aqui, dizendo que nesse parágrafo que nós vamos ler, o pronome ela, em, aliada a ela, refere-se à produtividade agrícola. Então, vamos ver. A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Irrigação aumenta a produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. Então, pela lógica, vai ser para poder, práticas agronômicas devem ser consideradas, e essas práticas devem estar aliadas a ela, mas, ou seja, tem que ser aliada à irrigação, pelo contexto, e não à produtividade agrícola. Porque estas práticas faladas aqui, que devem ser aliadas, para poder ter também, né, contribuir também com o aumento da produtividade agrícola. Então, não vai aliar, não é com a produtividade agrícola, é com a irrigação que ela já aumenta a produtividade agrícola, mas não sozinha, ela tem que se aliar com mais algumas práticas, certo? Então, sinto muito, banca, você errou aqui quando disse que refere-se à produtividade agrícola, e sim, se refere à irrigação. Aqui na número 7, diz que no primeiro período do parágrafo, o trecho embora haja, poderia ser substituído por apesar de existir. Então, vejamos, embora, quando conjunção, é sempre uma conjunção subordinativa, adverbial, concessiva. Esse é o nome oficial dela e significa que ela traz uma ideia contrária ao período, certo? Ela traz uma ideia contrária. Por exemplo, embora eu tenha estudado muito, fui mal na prova. Então, ó, se eu estudei muito, não poderia ter ido mal na prova. Então, o embora, sim, trouxe uma ideia contrária dentro do período à outra oração, porque na oração de estudar muito, eu não poderia esperar ter ido mal na prova, né? Eu ter estudado muito, deveria ter feito, ter ido bem. Agora vamos para o apesar de. Apesar de eu ter estudado muito, fui mal na prova. Olha, deu o mesmo sentido, não deu? Então quer dizer que o apesar de também traz ideia contrária para o período, então uma pode substituir a outra sim. Embora haja, trocou agora o verbo haver pelo verbo existir. Então nós sabemos que o verbo haver pode ter sentido de tempo passado, mas também pode ter sentido de existir. Embora haja registro, apesar de existir registro, né? Então, perfeito, pode fazer a substituição, sim, isso é certo, ok? Então, muito obrigada pela atenção, continue estudando e até a próxima, se Deus quiser.